Olá pessoal, agora é noite, madrugada, tá caindo uma chuvinha aqui muito boa mesmo. Sempre que chove eu penso nas plantas. A planta ela não pode se regar por si mesma, mas a natureza ela cria uma condição de levar água para essas plantinhas. Assim também, da mesma forma, nós estamos sempre recebendo esse influxo divino por nós mesmos, espíritos. Não temos essa força espiritual. Mas quando Deus vem e derrama sobre nós a sua energia espiritual, nós somos naturalmente potencializados. Compreende? Se você não está conectado com o divino, o seu potencial é quase zero. A sua chispa, né, divina, a sua chispa espiritual está apagada. Assim como uma árvore sem água, ela morre. Então essa água, né, essa água é a graça de Deus, é a vida que recebemos naturalmente para nos expressarmos nesse assim chamado mundo material. De modo que o espírito ele dá vida ao corpo e o Espírito Supremo, Deus, ele dá vida ao espírito. Tudo tem uma ligação. Assim como a árvore ela fixa as suas raízes na terra, assim também ela recebe essa energia cósmica do céu, na forma do sol, da temperatura, dos ventos, da chuva. Então eu fiz aqui uma pendência aleatória de pensamento, para entendermos que nunca somos autossuficientes no sentido dessa independência completa, mas que somos interdependentes, tanto dessa estrutura material, aqui no momento em que estamos, como da estrutura espiritual, que nos mantém como vida, que alimenta essa estrutura material para ter experiências nesse mundo. Hoje, né, eu estava conversando com uma pessoa aqui na internet e estávamos falando exatamente que esse mundo ele é como um hospital ou como um hospício. Um hospital porque as pessoas estão doentes, espiritualmente falando. Não tem essa consciência de si própria. A pessoa perdeu isso. Simplesmente está se identificando com o corpo. Essa doença, né, da consciência é que ela não vive a consciência de Deus, ela não interage. A maior doença, né, o maior problema do mundo é essa falta de consciência divina. Isso se reflete na mente, no corpo, nas emoções, e por isso vemos que as pessoas realmente não estão saudáveis nesse plano. E aqui também tudo é um hospício nesse sentido que todo mundo está se identificando com essa energia material, com esse corpo material. Elas pensam que são essa carne, essa máquina biológica. A pessoa pensa que ela é os desejos. Então ela vai se perdendo nisso. Assim como no hospício, uma pessoa pensa que é alguma personalidade famosa. E aí ele se identifica com esse personagem. Tem uns que acham que são Jesus, outros acham que são Napoleão, ou Alexandre, o Grande. E assim vão se identificando de forma errônea. Isso é muito triste, né? Ver que o espírito, que é uma fagulha de Deus, uma centelha divina, uma parte integrante do Ser Supremo, a fonte de toda a existência, simplesmente esqueceu-se disso. Está pensando que é algo que ela não é. E aí, dentro desse contexto de loucura, desse hospício que se tornou a humanidade, né? A pessoa ela busca viver uma vida de modo bem diferente da realidade espiritual. Tudo isso é bem assim, interessante, esse poder da ilusão ou o poder da manipulação, já que estamos numa Matrix. Esse filme aí mostra muito bem, né, como o mundo está sempre ativo, todo mundo caminhando nesse mundo, indo para algum lugar no futuro, planos e planos, e a pessoa completamente sem consciência, se identificando com um modelo ou um ideal de vida estabelecida por um sistema que gerencia o hospital e o hospício, de maneira assim que eles querem que permaneçamos nessa condição. Completamente insano isso, ver almas querendo
usufruir de outras almas, de tentar manter um poder, de não querer dividir, de não querer que as pessoas sejam felizes dentro do plano real, né, o plano espiritual. E aí tudo vai acontecendo. Isso é muito triste. Então todos nós, dentro daquilo que se chama a humanidade, está doente. Imagina, essa forma humana tem a potencialidade de viver hoje mesmo, agora, totalmente consciente nesse mundo, saudável, dentro do contexto mental, emocional, com equilíbrio completo, existindo em função de estar sempre realizado no divino, compartilhando com ele em sentimento grato. Essa potencialidade de simplesmente existir, de amar, de querer que o outro tenha sucesso material e espiritual nessa vida, de trocar humores, experiências, conhecimentos. Mas esse mundo se tornou bem fechado. As pessoas estão tristes, cansadas, depressivas, tomando atitudes que não beneficiam em nada esse progresso, esse acordar, né? Esse despertar. O espírito, aquilo que você é, já está presente aqui agora. Você sempre vai estar aonde está a sua consciência. E a sua consciência vai estar onde está a sua realização. E esse é o nosso tesouro, estar consciente. Estar fora do hospício dessa loucura. Estar fora do hospital, que é essa doença da alma. Entregamos a nossa alma para um sistema que nos mantém assim completamente enganados. Temos que imediatamente tomar uma atitude na nossa vida, de tentar viver a vida como ela é, nessa presença espiritual, onde observamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa energia, as nossas ações, o nosso entrosamento com o divino, porque tudo está acontecendo de maneira perfeita. A nossa mente é que começa a criar tudo isso que parece que é uma complicação, dificuldades, obstáculos. Começamos a analisar o mundo do ponto de vista em que tudo é separado de Deus e que nossa vida é um inferno, tudo é caótico, esse mundo é ruim, e aí você fica naquela angústia, né, de por que eu estou vivendo, eu não quero essa vida, eu não quero estar aqui, tudo isso é muito inadequado. Assim você tem que tomar imediatamente a decisão de viver a sua vida dessa paz interior, sem ficar se envolvendo com esses aspectos da energia material dessas pessoas, dessas almas perdidas, enlouquecidas, caóticas, sem saúde espiritual nenhuma, que estão tentando reger, né, o mundo de acordo com a insanidade delas. E todo mundo fica perdido nisso e se envolve e toma partido de que deve ser assim ou deve ser assado. E aí esse mundo que você está vivendo vai se perdendo cada vez mais e também vai mudando, vai se transformando e sempre vai ter esses picos de tá tudo bom ou tá tudo ruim, porque as pessoas estão interagindo com a ignorância da existência. E você tem que tomar imediatamente a decisão de não mais participar disso de um modo ativo. Você tem que retrair os seus sentidos. Você tem que governar a sua mente. O espírito é o senhor do mundo onde ele vive, assim como Deus é o senhor do espírito, que lhe dá toda essa energia para ter uma performance de experiência num determinado grau de evolução do entendimento da alma. A alma é muito importante. A alma é que faz essa ligação do corpo com o espírito, e você não pode perder a sua alma, nem dar o poder da sua alma para outros seres que a estão usando de um modo ignorante. Você tem que refletir muito sobre isso, porque a vida está passando, mas você, o espírito, não está passando. Você está sempre aqui agora. E toda a arte espiritual é você se conscientizar do seu eu, de viver nesse eu, de existir nesse eu, para que a sua vida siga um fluxo divino. Tão logo você esteja no eu, você começa a sentir
a presença de Deus, a onipresença, a onisciência, a onipotência, você vê que tudo está sendo regido por Deus, perfeitamente. E se você quiser que a sua vida seja conduzida perfeitamente também por Deus, que está agora no seu coração, você tem que abrir os olhos, tem que ouvir o seu coração, tem que entrar em meditação, tem que de alguma forma estar necessitado interiormente de se unir ao divino o tempo todo, nesse assim chamado planeta Terra, que é o estágio atual que estamos vivendo. E você deve ver essa forma humana como uma bênção, quando usada para esse propósito de deixar que ela exista através da sua realidade do eu, do espírito, que está integrado com o Supremo, que fornece toda essa energia para podermos ser quem nós somos nesse mundo, fora do hospital, fora do hospício. E você faz a sua parte simplesmente estando são de mente. Você agora já fica sadio na consciência. Não fica mais imaginando que é um ego, que existe a parte de todo mundo e que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter isso ou ter aquilo. Não, você simplesmente é o que você é. Um filho amado de Deus, um servo eterno amoroso, e que sua vida é perfeita, sempre vai ser, e que agora você só está num estágio humano, onde você entende que você tem que despertar completamente e viver uma vida saudável, em paz. E o mundo vai continuar acontecendo conforme tem que acontecer, porque tudo está sob as leis divinas, e quem não está respeitando essas leis vai sofrer, vai ter consequências negativas. E Deus é neutro, ele deixa o mecanismo material acontecer, mas você vai transcender esse mecanismo e vai ser bem-aventurado e feliz nesse mundo. Meu desejo é que vocês realmente recebam, possam receber essa misericórdia divina em seus corações e simplesmente acordar. Então essa é a bênção. Acordem, sejam felizes, levem a sua alma viva, esperta para todas as outras almas, sentirem pelo menos que há uma solução, há uma saída. Ok? Beijo no coração, muita luz. Haribo!